De modo curioso, porém, esse não é exatamente o fim. Viramos a página para encontrar o que parece ser algum tipo de ensaio crítico. Os princípios da nova fala. Lembramos que na página 12 nos foi dada a opção, numa nota de rodapé, de avançar diretamente até o fim do livro e começar a leitura por esse texto. Alguns leitores fazem isso e outros não. Podemos enxergar essa opção hoje em dia como um exemplo precoce de hipertexto. Em 1948, essa seção final aparentemente incomodou o American Book of the Month Club, a ponto de eles exigirem que ela fosse eliminada junto com os capítulos que reproduzem o livro de Emmanuel Goldstein, como condição para que o clube publicasse o romance. Mesmo arriscando perder 40 mil libras em vendas nos Estados Unidos, Orwell recusou-se a fazer as mudanças, escrevendo a seu agente. Um livro é construído como uma estrutura balanceada e não se pode simplesmente remover grandes pedaços daqui e dali, a menos que se esteja disposto a refazer tudo. Realmente não posso permitir que minha obra seja emporcalhada além de um certo ponto, e tenho dúvidas se isso vale a pena a longo prazo. 3 semanas mais tarde, o Book of the Month Club cedeu, mas a questão permanece. Por que terminar um romance tão apaixonado, violento e sombrio quanto esse com um apêndice acadêmico? A resposta pode estar simplesmente na gramática. Desde a primeira frase, os princípios da nova fala é escrito integralmente no passado, como se fosse um artigo histórico escrito depois de 1984. Quando então a nova fala teria se tornado literalmente coisa do passado, como se de algum modo o autor anônimo desse artigo estivesse livre para discutir de forma crítica e objetiva o sistema político do qual a nova fala tivesse sido a essência em sua época. Além disso, nossa própria língua inglesa pré-nova fala é utilizada na redação desse ensaio. A nova fala teria se tornado a língua de todos no ano de 2050. E, no entanto, é como se não tivesse durado muito tempo, muito menos triunfado, como se as antigas formas humanistas de pensar inerentes ao inglês padrão tivessem persistido, sobrevivido e, finalmente, prevalecido. Como se as ordens social e moral associadas a essas formas tivessem sido, de algum modo, restauradas. No artigo de 1946, James Burnham e a Revolução dos Gerentes, Orwell escreveu:
O enorme, invencível, eterno império de escravidão com o qual Burnham parece sonhar não será estabelecido e, caso seja, não irá permanecer, porque a escravidão não é mais uma base estável para a sociedade humana. Em suas insinuações de restauração e redenção, os princípios da nova fala talvez sirva para iluminar um final desolador e pessimista, mandando-nos de volta às ruas de nossa própria distopia para assobiar uma canção ligeiramente mais alegre do que a que o fim da narrativa teria indicado. Há uma fotografia tirada por volta de 1946 em Arlington, de Orwell com seu filho adotado, Richard Horatio Blair. O garotinho, que devia ter uns 2 anos na época, está radiante, repleto de felicidade. Orwell segura-o gentilmente com as 2 mãos, também sorridente, satisfeito, mas não eufórico. É mais complexo que isso, como se tivesse descoberto algo ainda mais valioso que a raiva. Com a cabeça um pouco inclinada, um olhar prudente que pode trazer aos cinéfilos a lembrança de um personagem de Robert Duvall, em cuja história pregressa havia visto muito mais do que alguém poderia desejar. Winston Smith acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Richard Blair nasceu em 14 de maio de 1944. Não é difícil adivinhar que, em 1984, Orwell estava imaginando um futuro para a geração de seu filho. Não um mundo que desejava para ela, mas um contra o qual queria alertá-la. Ele não tinha paciência para previsões do inevitável e permanecia confiante na habilidade das pessoas comuns de mudar as coisas, se quisessem. Em todo caso, é para o sorriso do garoto que retornamos, um sorriso direto e radiante, saído da fé inabalável de que o mundo é bom, no fim das contas, e de que podemos sempre confiar na decência humana, assim como no amor paterno. Uma fé tão honrada que quase podemos imaginar Orwell e talvez nós mesmos, por um instante que seja, jurando fazer tudo o que deve ser feito para mantê-la livre de traição.